Oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre a poética indígena. Na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho com alguns conceitos relacionados aos grafismos, relacionados à própria poética indígena de um modo geral. E hoje nós vamos trabalhar com a abertura do capítulo. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá a apostila na página 51 e o caderno de literatura. No caderno, vocês vão fazer as observações, vão fazer a resolução dessas três atividades aqui. Então, eu vou explicar cada uma delas. Aí, quando vocês fizerem as atividades, vocês mandam lá na fotinho para eu poder validar a aula de vocês. Então, na questão 1, ele diz, vamos grafismar. O que significa esta palavra grafismar? Essa palavra, gente, ela é considerada um neologismo literário. O que é um neologismo? É uma palavra nova, é uma palavra inventada. Ela é usada para resumir a ideia de falar sobre grafismos, né? Ela faz uma analogia. Ela, por exemplo, assim, uma analogia com algumas palavras da literatura. Por exemplo, vamos poetizar, transformar em poesia. Quando a gente fala vamos grafismar, vamos transformar, colocar a história do grafismo de alguma maneira, né? Então, ele diz assim, ó, falar de grafismo indígena. Em grupos, apreciam os grafismos presentes nos rostos das indígenas, as quais, em geral, resultam da observação da natureza. São sínteses gráficas combinadas a linhas, faixas e listras gregas. Gente, então, isso daqui, ó, que tá pintadinho no rosto delas, né, na testa, tudo isso aqui é chamado de grafismo. A gente já viu na aula passada sobre esse conteúdo, né? Nós estudamos um pouquinho e eu expliquei para vocês que eles vão aparecer dentro das pinturas indígenas, nas pinturas do rosto, no rosto das pessoas, nas pinturas que eles têm nos utensílios que eles utilizam, né? E esses grafismos, gente, eles trazem pra gente temas diversos, como o surgimento do céu e da terra, a história dos seus antepassados, dos animais, né? Alguns episódios que servem de base para o conhecimento da cultura indígena. Também, essa parte da pintura corporal é como se fosse uma segunda pele para eles, né? Confere a essas pessoas a condição de ser humano, né? Eles são humanos, então é isso que faz a diferenciação e por isso que eles são diferenciados dos animais, né? Então, esses grafismos, gente, eles são muito importantes para os indígenas. Por quê? Porque eles trazem a história do seu povo, da sua cultura, né? Então, aqui vocês vão observar e vão escrever lá, né? O que seria, né, esses grafismos? Qual a importância deles, né? Então, vocês podem complementar lá na resposta. Na questão 2, nós temos o seguinte. De modo geral, existe uma visão da arte indígena que considera primitiva, ingênua e simples. Observe os grafismos. É possível concordar com essa visão? Gente, é possível concordar com uma visão de uma pessoa que diz que essas pinturas, elas são ingênuas, são simples, são primitivas? O que vocês acham, gente? Pensem um pouquinho. É claro que não, né, pessoal? Não é. Por quê? Porque o processo de criação de um grafismo, ele é bastante complexo, né? Ele é muito complexo, ele é refinado, ele precisa de vários elementos, né? É o resultado de milhares de anos de aprimoramento, de transmissão da cultura de geração para geração. Né? E aqui no Brasil, o uso do grafismo, ele está entre mais de 300 etnias, né? E isso vai sempre, como eu já falei, vai estar relacionado às cerimônias, à comunicação, à organização social, ao parentesco, à mitologia, à guerra, entre outros aspectos. Então, gente, não é nada simples. Cada pinturinha que foi feita ali, cada grafismo que foi feito no rosto delas ou que é feito em algum objeto, tem uma característica muito importante, né? Que é o quê? Que é a história desse povo. É a história dessas pessoas que fazem parte desse povo. E a questão 3.
Que importância tem para nós, brasileiros, o conhecimento sobre a cultura indígena, especialmente o conhecimento sobre os grafismos indígenas? Por que isso é importante para a gente, pessoal? Por quê? Porque nós, brasileiros, nós temos uma identidade. E a nossa identidade nacional, ela é fundamentada no quê? Na mistura de raças, né? Na miscigenação entre indígenas, entre europeus, entre africanos, né? E os indígenas e os africanos, eles costumam aparecer na história oficial, né, aqui do nosso país como atores coadjuvantes. Por quê? Porque eles pertencem a esse lugar, né? Eles são daqui, eles já pertencem ao nosso país, né? Então, por isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter conhecimento. É importante, claro que é importante, né? E por causa dessa importância, eu vou dar uma sugestão de atividade para vocês, que vocês podem fazer no caderno mesmo, né? Aí depois a gente vai ver quem que fez, o que significa. Aí vocês vão, a gente vai tentar montar um painel aí com alguns grafismos. Então, gente, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Na internet sobre os grafismos. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, esse grafismo que tá aqui, dessa indígena. Eu quero saber o que significa. Então, você procura lá, gente, no Google, tem muita coisa legal. Eu já entrei, já vi. Vocês fazem assim, vocês procuram lá grafismos indígenas. Vai aparecer várias coisas. Então, vocês acham um que chamou a atenção de vocês e explicam, né? Porque além da parte da pintura, vocês também vão ter lá a explicação do que significa aquela pintura, tá? Então, vai ser um trabalhinho que eu vou deixar como tarefa para vocês para a semana que vem, tá bom? Então, faz e daí me mostra na próxima aula. Nós vamos passar para a próxima página e na próxima página a gente vai trabalhar com uma outra parte ali da literatura, da literatura indígena, né? Que é o que a gente está trabalhando. Gente, existe uma diferença entre a escrita ocidental e a escrita dos índios. Qual é essa diferença? Para eles, gente, não é escrever no papel, não é escrever num livro, é escrever no próprio corpo ou escrever em algum instrumento, em algo que eles produzem que faça parte da vida deles, né? Então, aqui dentro dessa característica da poética indígena, nós temos o seguinte, ó. O que dizem os povos indígenas ao escrever usando a escrita alfabética? Então, para eles, isso, gente, para eles, essa parte foi algo que foi imposto pelos colonizadores. Porque antes dos colonizadores chegarem, eles não precisavam escrever nada no papel, né? Por quê? Porque estava tudo ali. A pessoa olhava para o corpo da outra pessoa, ela sabia toda a história de vida, ela sabia tudo que a pessoa tinha vivido, tinha feito, né? Então, faz parte. Então, essa característica do uso da escrita, né, foi imposta pelos colonizadores. Nós temos aqui, ó, para responder essa questão, recorremos a um poema da escritora indígena potiguara, crítica literária e professor de literatura Graça Graúna, pseudônimo de Maria das Graças Ferreira. Gente, pseudônimo é um falso nome, então ela utiliza esse nome Graça Graúna para registrar as escritas dela, mas não que seja o nome dela real é Maria das Graças Ferreira. Ela diz assim: escrevivência indígena. Ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Quando ela fala isso, qual a questão ali que nós vamos pensar? No poema, a palavra ancestralidade significa. O que significa, pessoal, esse termo ancestralidade? Ele vem da onde? Vem de ancestral. E ancestral vem do quê? Vem da identidade histórica, vem da cultura, da genética que foi herdada dos ancestrais, né? Então, é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer que quando ela fala da ancestralidade, ao mesmo tempo, ela está falando de uma identidade histórica, né? Algo que ela tem que vem de si.
e vem da sua cultura. Na número 2, explique o significado da expressão dou conta no poema. O que significa esse dou conta? Eu dou conta disso. Eu sei fazer isso. Eu dou conta. Significa o quê, gente? Ela é uma tomada de consciência, né? Tomar consciência, perceber alguma coisa, né? Quando ela diz assim, ao escrever, dou conta da ancestralidade, percebo a ancestralidade, tomo consciência da ancestralidade, né? Que para ela é muito importante. Aqui do ladinho vocês têm um pouquinho sobre a história dela, né? Esse é o pseudônimo dela, Graça Graúna. Ela nasceu em São José do Campestre, Rio Grande do Norte, descendente de potiguaras. Formou-se em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, onde fez o mestrado sobre mitos indígenas na literatura infantil e o doutorado sobre literatura indígena contemporânea também no Brasil. Publicou livros de poesia e a narrativa infanto-juvenil Criaturas de Nhanderu, né? Então, ela é uma pessoa muito estudiosa, né, pessoal? Escreveu livros, se formou, fez mestrado, fez doutorado. Então, ela tem propriedade. Ela sabe do que ela está falando. Aí, na número 2, diz assim. Na 2 a gente já fez, a 3. Em grupos, leiam o poema de Graça Graúna para concluir. Como a arte literária contribui e continua contribuindo para cada um de nós encontrar o seu lugar no mundo. Como, gente? De que forma? Quando a gente pensa na arte de um modo geral, ela traz para a gente alguma possibilidade. Qual possibilidade? De busca, de encontro, de um espaço no mundo, né? Então, para ela, quem lê, para ela e para todo mundo, né, gente? Quem lê e quem escreve literatura reflete sobre si e sobre o mundo. Então, a partir do momento que ela coloca essas palavras no seu poema, né, ela quer mostrar para você que a partir do momento que você lê, você constrói, você reflete sobre você mesmo, sobre o mundo que você vive, certo? 4. Reúna-se com um colega e juntos discutam o título do poema. Escreviência indígena. Qual é o significado do neologismo escreviência? Essa palavra eu já expliquei para vocês o que é neologismo. É uma palavra nova, uma palavra criada, uma palavra inventada. De que forma esse título se relaciona com o conteúdo do poema? Anote suas conclusões. Escrevivência. O que significa essa escrevivência? Ela está unindo a ideia de escrita junto com a ideia de vida, de vivência, né? Então, o que ela quer dizer para a gente com isso? Que pela escrita, nós fazemos o quê? Nós compartilhamos experiências, nós compartilhamos ideias e, ao mesmo tempo, a escrita dos povos indígenas, ela retira esses autores do anonimato. Então, o autor deixa de ser anônimo, ele passa a ser conhecido através da escrita, né? Então, a literatura indígena, ela possibilita que os indígenas, que os indígenas conheçam os povos, que eles respeitem, né? E além dos indígenas, os não indígenas também. Mais importante, na verdade, do que os indígenas conhecerem a sua história, porque eles já têm a sua história pelos grafismos e tudo mais, é nós, que não somos indígenas, reconhecer e respeitar essa história tão bonita, né? Então, é isso que ela quer dizer quando ela fala escrevivência indígena, certo? Na próxima página, nós temos o seguinte. Nós temos ali mais algumas questões sobre esse trechinho que tem aqui. Os brancos pensam que o índio não é gente, é igual passarinho. Tá lá no mato, vivendo livre, solto. É só disso que precisam. Com essas palavras, uma liderança caigangue começou sua fala durante um encontro em junho de 2017 em Curitiba, no Paraná, para discutir visibilidade e violência contra indígenas. Gente, então ali na letra A, ele diz assim: nessa fala do líder caigangue, 2 povos são mencionados de maneira genérica, né? De maneira que não está explícito, né? Relacionado ao todo, ao coletivo. Quais são esses povos? Nós dizemos que são quem? Os brancos, né? Que são as pessoas que não são índias, e os índios, né? Então eles são nomeados ali.
Na B, por essa fala, é possível perceber uma harmonia entre esses povos? Explique sua resposta. O que vocês acham, gente? Será que existe harmonia entre os brancos e os índios? Não, né? Não existe uma harmonia entre esses povos. Essa legenda ali, ela chama atenção para quê? Para a falta de visibilidade que os índios têm hoje e também pela violência contra eles, tá? Então, essa questão ali é bem interessante, né, pessoal? Na número 6, que relação é possível estabelecer entre o poema de Graça Graúna e a ideia de que o índio não é gente? Em dupla respondam essa questão. Como vocês estão em casa, né, cada um vai responder a sua. Mas assim, o que a gente tem que entender dessa questão é que fica claro que ao indígena cabe reconhecer, né, cabe se reconhecer por meio da arte, por meio dos seus grafismos, por meio da arte que ele produz de um modo geral, o seu lugar no mundo, né? Então, o índio, dessa forma, ele deixa de ser invisível e passa a ter reconhecimento e ser considerado como gente. Então, gente, a partir do momento que o índio cria, faz, mostra, ele está se mostrando para as pessoas, né? Ele está se mostrando, ele está sendo reconhecido. E esse ser reconhecido como gente, quando a gente fala, é uma visão dos colonizadores, né? Que eles diziam que os índios não eram gente, os índios eram selvagens, né? E também, gente, a Graça Graúna, né? Ela fala desse lugar no mundo, né? Esse lugar no mundo que ela fala é o lugar de quem? É o lugar do ser humano, de um ser humano que respeita os seus ancestrais, que respeita a sua natureza, né? Então é bem interessante essa parte, tá? Pessoal, esse QR Code que vocês têm aqui, uma das atividades também da aula, vocês vão acessá-lo, né, e vão escolher um dos povos que aparecem ali, vão ter, se não me engano, são xizinhos, vocês vão clicar em um deles, vão escolher o qual vocês quiserem e vão copiar também no caderno de vocês, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui, um abraço para vocês e até a próxima aula.